Olá a todos, neste vídeo eu vou fazer o react do React com o professor de grego, professor Elton Maia. Então vai ser o react do professor que está analisando o apologista de Testemunha de Jeová, o senhor Atafona. Então acompanhe comigo que este vídeo ficou muito bom. Se inscreva no canal. Sim, a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Pronto, a primeira observação é que aqui o Marcelo Atafona já faz uma admissão. Ele disse, sim, a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Primeiro ponto a ser observado. Sim, isso é verdade. As Testemunhas de Jeová são unitaristas. Elas acreditam sim que Jesus é Deus. Deus poderoso. Como os trinitários e os unicistas também creem que Jesus é Deus. Todos os cristãos têm uma crença em comum que Jesus é um ser divino, filho do Pai e é Deus. Quem acredita que Jesus não é Deus? Os islâmicos e também os kardecistas, os espíritas. A religião judaica não acredita que Jesus é Deus e nem mesmo o Messias. Jesus é apresentado como Deus? Sim. Mas como Jeová é? Não. E eu vou explicar tintim por tintim. A Bíblia apresenta Satanás como Deus? Sim. Em que contexto? Num contexto humano. Ele é um Deus e D com D minúsculo, como é apresentado na Bíblia. O professor disse que Satanás, ele aparece na Bíblia com um D minúsculo. O que ele está tentando fazer é comparar ele com Jesus, dizendo que Jesus, embora também seja Deus, ele é mais poderoso que Satanás. Isso é verdade. As Testemunhas de Jeová também acreditam que Jesus tem mais poder que Satanás. Então, a comparação que o professor faz, dizendo sobre D minúsculo, é uma comparação irrelevante. E ele diz também que Satanás é Deus do ponto de vista humano. Mas será que é assim que a Bíblia revela Satanás? Em 2 Coríntios 4:6 está assim: Satanás, que é o Deus desse mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de ver a luz gloriosa das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, este ser, ele tem poder sobre os homens. Então, não é do ponto de vista humano. Se fosse somente do ponto de vista do homem, os poderes do diabo não existiriam. Por quê? Porque a imaginação humana não gera poder nenhum. Mas, Fernando, Satanás é então uma divindade? Na verdade, ele foi rebaixado da sua glória, mas ainda possui os poderes que ele tinha antes de ser rebaixado da sua glória. Ah, agora eu entendi! Agora, o Deus soberano, criador, Deus onipotente, onipresente, que tem os atributos exclusivos que somente ele tem, só existe um. Porém, Marcelo Atafona aqui já respondeu uma pergunta que, ao meu ver, ele deveria ter ido por outro ângulo. Dizer que Jesus é Deus. Se ele vai dizer que Jesus não é Deus, por que então que ele admitiu que Jesus é Deus? Já tem um problema para se resolver aí, hein, Marcelo Atafona? Acontece aqui que o problema que supostamente o apologista de Testemunho de Jeová tem, ele não deveria ter. Por quê? Porque foi feita uma mudança do tema do debate. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Então a mudança de tema, ela não vai mudar. Por quê? Porque a Bíblia apresenta Jesus como Deus. O pastor César vai defender. Nenhum, acho que a questão da mudança de última hora, porque a gente está numa mudança de prédio, e aí o assunto, como ele disse, é o mesmo, né? Mas acho que causaria muita confusão esse negócio de Jesus, Jeová, não sei o quê. Então, se Jesus é Deus ou não. Deste modo, quando o professor de grego disse que o apologista deveria ter ido por outro lado e não dizer que Jesus é Deus, ele está usando uma falácia do espantalho. Por quê? Porque, como o apologista disse, o tema do debate foi mudado de Jesus é Jeová para Jesus é Deus. E isso beneficia os debatidores trinitários e unicistas. Quando o professor de grego disse ele não deveria ter dito que Jesus é Deus e deveria ter ido para outro lado, é sim uma falácia. Por quê? O Testemunho de Jeová não pode dizer que Jesus não é Deus, mas ele pode sim dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não é Jeová. E o debatedor, o evangélico presente ali na rádio, ele disse que o tema original iria causar confusão. Aí temos o que eu poderia chamar de um conluio de trinitários e unicistas para acusar os cristãos de Testemunho de Jeová de eles negarem a divindade de Jesus, colocando a Testemunho de Jeová como arianas
ou arianistas. E isso é uma grande mentira. Vocês vejam que como eles planejam confundir as pessoas. Na verdade, o apologista foi até a rádio para explicar que Jesus é Deus, mas não é Jeová. Que a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Tá, a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Marcelo Tafone está certo nisso. Em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: em hologos, kai hologos, em proston theon, kai theos, em hologos. Que traduzindo, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se tivéssemos que substituir o termo palavra, porque nós sabemos que ali palavra é Jesus, se trocássemos por Deus, por Jesus, ficaria: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Se tivéssemos que substituir palavra por Jesus, daria nisso. O resultado seria isso. A Bíblia, sim, traz esse versículo que apresenta Jesus como Deus. Então o professor disse: Jesus era Deus. Foi isso mesmo que João pensava quando escreveu João 1:1. E o verbo estava com o Deus e o verbo era Deus. Então vemos o Deus e o verbo. O Deus é Jeová e o verbo é Jesus. Não existe a fusão de duas pessoas em um só Deus. O grego koiné não possui artigo indefinido. E teólogos se aproveitam disso para dizer: Jesus era Jeová, porque a palavra era o Pai. João jamais pensou que duas pessoas eram o mesmo Deus. Agora eu vou mostrar para vocês dois entrevistados do programa do professor Elton, o Arena Apologética. O professor disse, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Observe o que disse o professor evangélico João Flávio Martinez, que foi entrevistado no canal do professor Elton. Esse programa foi a questão bíblica a respeito da geração de Jesus. E o link estará na descrição. O professor Martinez disse assim: a Bíblia deixa muito claro, o próprio Jeová falando, fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Então, como Jesus nos salva? Ele está dentro de Deus porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Se assim não fosse, nós não poderíamos ser salvos. Então, como é que Jesus nos salva? Ele está dentro de Deus, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele está dentro de Deus. Ele está dentro de Deus. Agora, trocando o verbo por Jesus, como disse o professor. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Pergunta: se Jesus, verbo, estava dentro de Deus na Trindade, como disse o professor Martinez, o que faz ele fora de Deus em João 1:1? Pois se Jesus está com Deus, como disse o professor, ele está com ele mesmo? Não. Na verdade, ele está fora de Deus, não sendo o mesmo Deus com quem ele está, mas sendo um ser divino do Pai, como um Deus unigênito. João 1:18, Bíblia Nova Versão Internacional. O Pai, o Deus do Verbo, não pode ser o unigênito de ninguém. O professor de grego está induzindo as pessoas para acreditar que Jesus é o mesmo Deus que é o Pai. Então, quando ele diz que no princípio era Jesus, e Jesus estava com o Pai, e Jesus era o Pai, nem mesmo na Trindade o Filho é o Pai. Este é o comentário bíblico do Evangelho de João, de J.W. Roberts, editora Vida Cristã. No comentário de João 1:1, diz assim: no texto grego, o artigo definido é usado com Deus, distinguindo o Pai do Verbo. Então, o professor está, na verdade, desinformando. Esta é a página 28 do livro. Na página 29 diz assim: até mesmo aqui neste verso a palavra Deus não é nem tanto um título como uma descrição da natureza de Cristo, a fim de lançar um fundamento para suas atividades posteriores. Então, o que quer dizer isso? Ter a natureza de Deus. É ser o próprio Deus? É ser Deus como Pai? É Deus? Vamos ver. O professor evangélico Euler Lopes também esteve no canal do professor Elton, falando sobre João 1:1. O professor Elton disse assim: João capítulo 1, onde a maioria dos trinitários entende o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na nossa corrente trinitariana, muitos entendem que o verbo que estava com Deus é a mesma pessoa com quem Deus estava, ou seja, uma única pessoa. Por isso, isto foi atacado pelo unitarismo, principalmente pelas correntes Testemunho de Jeová. Eu precisei olhar a tese de Cole para tentar elucidar para a comunidade evangélica que ali o texto apresenta uma diferenciação entre Jesus e o Pai. Qual é essa diferença? Uma delas apresenta o Pai com um artigo definido, o Deus, para chamar a atenção, para definir por natural. O Pai é Deus. Quando fala do Filho, que também é Deus, o artigo não é colocado. Por que não é colocado? Porque isto enfatiza a natureza de Jesus. A tradução mais correta seria o que se aproxima mais do entendimento.
o verbo era divino. Se colocar o verbo era Deus, pode confundir com o Deus que foi falado anteriormente, que é o Pai. Assim, na nota de João 1:1, na tradução do Novo Mundo Revisada, está assim: ou era divina, ou a palavra era um ser divino, como disse o professor Elton. Esta entrevista foi no canal Arena Apologética, com o título Monoteísmo Absoluto. O link também estará na descrição. E para piorar a situação do triteísmo, se o verbo é a segunda pessoa de Deus, está com Deus, que é a Trindade, o que faz ele fora da Trindade? Explicando melhor o que eu estou querendo dizer, João 1:1. O verbo estava com o Deus e o verbo era Deus. Eu fiz um gráfico aqui. Deus é a união do Pai e do Filho juntos dentro de Deus, sendo que as duas pessoas, o Pai e o Filho, formam Deus. Na doutrina da Trindade, o Pai e o Filho não são deuses sozinhos. O Pai não é Deus, o Filho não é Deus. Deus é somente a união do Pai e do Filho para formar um Deus. Mas alguém poderá perguntar, mas onde está a terceira pessoa da Trindade? Acontece que em João 1:1 não temos Trindade. No máximo, o unicismo, a união de duas pessoas como sendo o mesmo Deus. O verbo de João não poderia estar com Deus, mas com o Pai, porque as duas pessoas da divindade têm que estar dentro de Deus. Para João revelar uma doutrina que duas pessoas são o mesmo Deus, ele deveria escrever assim: e o verbo estava com o Pai, e eles são o mesmo Deus. A pergunta agora que os trinitários devem responder é: o que faz o Filho fora de Deus? E os primeiros cristãos, como entendiam a divindade do Pai e do Filho como pessoas separadas? Eles entendiam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus? Esta é a Bíblia Restaurada Israelita, na nota de João 1:1. Em João 1, verso 1, é interessante perceber algumas construções gregas, que em nossa língua não se permite. Pros é uma preposição que indica a direção, mas não a fusão, diferentemente de res, que indica na direção e para dentro. Isso pode não parecer nada, mas significa que o Logos, o verbo, estava junto à direção de Elohim, Deus, de forma íntima, face a face, mas não se fundia com ele. Ou seja, não é algo que indique uma única divindade absoluta com o Pai, de modo que o texto seria melhor entendido como a palavra era divina. Agora, como os anjos que servem a Deus no céu entendiam ou entendem a divindade do Filho com relação ao Deus Pai? Jesus estava na forma de Deus, igual a Deus, ou Jesus era um Deus e não tentou usurpar o Deus Supremo? Esse é o texto de Filipenses 2:6 na Bíblia Tradução Ecumênica TEB Católica. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus. Deste modo, os anjos no céu sempre entenderam que o Filho de Deus, na semelhança de Deus, não era igual a Deus, mas era um Deus. Então, João não era trinitário, João era unitarista, como são as Testemunhas de Jeová. Que conclusão eu posso chegar é que o professor Elton deveria aproveitar melhor a presença dos seus entrevistados e aprender com eles a forma correta de entender a divindade de Jesus. Tá vendo o vídeo? Então, a partir desse momento, o senhor é politeísta. O politeísmo, Marcelo, não significa que a pessoa adora vários deuses, mas ela apenas crê que eles existem. Também. Então, quem crê que existem vários deuses tem politeísta. Então, vamos ver o que diz a Enciclopédia Católica, volume 12, 1911. Politeísmo, a crença e adoração consequente de muitos deuses. No politeísmo, não é somente acreditar em outros deuses torna a pessoa politeísta, mas acreditar e exercer a adoração consequente em muitos deuses. Então podemos ver que os evangélicos, quando falam do Testemunho de Jeová, eles estão desinformando. Jesus disse em João 10, 34 e 35, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Citando o Salmo 82, 6. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Então, Jesus, por acreditar que os juízes debaixo do comando do Deus Todo-Poderoso eram deuses, faz com que Jesus seja um politeísta por acreditar na divindade desses enviados de Deus.
No Salmo 51, na versão católica, diz: Javé, o Deus dos deuses. A Bíblia explicada no Salmo 82 diz, na nota: Deus julga entre os juízes, no meio dos deuses julga ele. O Senhor mesmo define para nós o sentido da palavra traduzida deuses, no seu comentário do versículo 6, como sendo aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, citado por Jesus em João 10,35, isto é, aqueles que foram constituídos para o representarem os juízes em Israel. Este é o comentário bíblico popular Antigo Testamento, na página 470. A palavra hebraica deuses também pode se referir a anjos. Este é o Monotessaron, The Gospel History, do reverendo John Thompson. Veja o que diz aqui na nota de João 10, página 334. Jesus disse ser igual ao Deus Pai? Não. Embora muitos tenham imaginado que Jesus reivindicou a união pessoal com o Pai, parece muito claramente, pela resposta de Jesus, que os judeus não o acusaram de fingir ser Deus igual ao Pai. O reverendo Thompson está certo. O fato de os judeus quererem apedrejar Jesus não indica que ele tenha se identificado com Jeová. O Filho de Deus, feito homem, veio esclarecer que também era Deus, poderoso, e maior em autoridade do que os outros deuses, poderosos, que eram juízes terrenos. Deus ou Deus, com letra minúscula ou letra maiúscula, visto que nas Escrituras não se faz diferenciação de letras minúsculas ou maiúsculas. Ver manuscritos unciais. Se Jesus estivesse afirmando aos fariseus que ele era o Deus deles, encarnado, a acusação de que ele violou o sábado também seria verdadeira. João 5,18. Então Jesus reivindicava a posição de ser Deus, o Pai, como ensinam em cursos bíblicos da cristandade? Também não. A Bíblia de Estudos Dake, nas notas 70-88, diz: Jesus foi ressuscitado e exaltado pelo Pai. Então, não poderia ser o Pai. Em um outro vídeo do canal do Professor de Grego, ele comentou sobre João 1.1, explicando como ele entende João 1.1 com relação à divindade de Jesus. Observe. E a palavra era um Deus. Isso não tem sentido. Você não tem dois sujeitos nessa oração. Você tem um sujeito, de acordo com a regra gramatical, logos está articulado, então é o sujeito principal, único e absoluto, não tem outro, e a palavra era Deus. Essa é a tradução correta. Primeiro erro do professor, quando ele diz que a única tradução para João 1 era a palavra era Deus. Como vimos anteriormente, o professor Euler disse que não. Disse que é possível sim que seja traduzido a palavra era divina ou um ser divino. Segundo erro do professor, traduções são aquelas traduzidas para as outras línguas. Então, é possível traduzir a palavra era divina? Sim, porque estamos falando de tradução e não de textos originais. Eu vou deixar aqui uma observação. Muitos professores de gramática grega dizem que João 1.1 e a palavra era Deus é um versículo blindado, que ele não pode ser modificado em hipótese alguma, mesmo que ele tenha que ser traduzido para outras línguas. Mas como eu estou dizendo, esta é uma ideia falsa. Não estamos falando de originais, estamos falando de traduções. Um exemplo notável disso, de tradução, é o texto copta saídico, usado por cristãos há quase 1700 anos atrás. Refletindo como os cristãos entendiam o texto de João 1, antes das influências trinitárias geradas no concílios liderados por imperadores pagãos, interessante que o copta, diferente do grego koiné, utilizava artigos indefinidos e, portanto, sua inserção na tradução refletia de fato como esses cristãos no Egito entendiam a posição de Jesus. O texto reza: e a palavra era um Deus. Uma observação: Charles Taze Russell não havia nascido e ele não pegou a máquina do tempo e voltou para aquela época para adulterar uma tradução da Bíblia. O The Archer Bible Dictionary diz o seguinte a respeito das mais antigas traduções da Bíblia para o idioma copta. Visto que a Septuaginta e as escrituras cristãs foram traduzidas para o copta durante o terceiro século, era comum, a versão copta é baseada nos manuscritos gregos, que são significativamente mais velhos do que a vasta maioria das testemunhas existentes, ainda em existência. Assim, nós temos um testemunho que João 1.1 pode ser traduzido, sim, e esses cristãos que usavam essa Bíblia, que dizia que a palavra era um Deus, não eram falsos cristãos, eram, na época, parentes dos apóstolos que ainda
estavam vivos. Então, voltamos a João 1:18 e vamos ver quantos seres divinos João revelou na sua carta. Vemos então, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então vemos o Deus aqui em João 1:1. Mas quem era o segundo Deus? Aquele que é a palavra. No 18 vemos, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então vemos um Deus todo-poderoso e um Deus unigênito, ou seja, ele vem ou provém do Pai, que é o Deus todo-poderoso, e o Deus unigênito não é o Deus todo-poderoso. Por quê? Porque o Deus todo-poderoso não pode ser o unigênito de ninguém. Esta é a Bíblia Almeida, século 21, no comentário de João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. A nota leva o leitor até o dicionário Strong, G1096. Diz assim, ginomai, prolongação e forma da voz média de um verbo primário. Quer dizer, tornar-se e vir à existência, começar a se receber a vida. O dicionário Infopédia diz sobre gerado. Ideia de gerado, concebido, criado. Então nós vemos que o Deus unigênito é um Deus gerado, ou mesmo que criado, por quem? Pelo o Deus de João 1:1. O Deus unigênito veio à existência pelo poder de o Deus de João 1:1. Sendo que o Deus supremo é ingênito. Ele nunca foi gerado. O Deus Pai não pode receber a vida de ninguém. E na Bíblia não existe a expressão Deus Filho. Agora vejam o que diz o erudito Hermann Barth no seu livro A Corrupção da Ortodoxia nas Escrituras. Na página 78, o Deus unigênito de João 1:18 é o mesmo o Deus de João 1:1, como quer dizer o professor de grego? Não. O problema mais comum para aqueles que optam por Deus unigênito, mas que reconhece que isso deve ser traduzido como o único Deus, é que isso é virtualmente impossível no contexto joanino. Porque, como eu disse, João não era trinitário e nem unicista. Ele não acreditava que existia duas pessoas que eram o mesmo ser divino. Ele era unitarista. Ele acreditava num Deus todo-poderoso e abaixo dele um Deus unigênito, vindo ou gerado desse todo-poderoso. Eles não são o mesmo Deus. Eusébio de Cesareia vai comprovar o que eu estou dizendo aqui. Eusébio apoiava-se totalmente em Orígenes, tal como esse teólogo. Partiu da ideia fundamental da soberania absoluta, monarquia de Deus. Deus é a causa de todos os seres. É o Deus Supremo, ao qual Cristo está sujeito como Deus segundo, ou um Deus secundário. Cristo é a única criatura realmente boa. Eusébio mantinha como cristão a subordinação de Jesus a Deus, a opinião dos chamados pais apostólicos. Inclusive, muitos deles eram subordinacionistas. Jesus é adorado na Bíblia? Eu entendo que sim, com base na palavra proskinel. Mas aí ficaria a questão. Quando o proskinel é dirigido a Deus, é adoração. Quando o proskinel é dirigido a Jesus, aí é homenagem. Tem que ser franco, tem que ser sincero nisso aí. Por que não reconhecer a adoração que Jesus recebeu pela palavra proskinel? E este é o site católico Canção Nova. Formação, entendendo a diferença entre venerar e adorar. Adoração é o culto que prestamos exclusivamente a Deus. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe. Amor infinito e misericordioso, o Senhor teu Deus adorará, só a ele prestarás culto. Lucas 4:8. Diz Jesus citando o Deuteronômio 6:13. Catecismo da Igreja Católica. A adoração é chamada de culto de latria, do grego latreu, que significa adorar. Adorar a Deus é reconhecer com respeito à submissão absoluta, ou nada da criatura. O que isso quer dizer? João 4:23 e 24 diz assim: mas vem a hora que já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Se existisse um unicismo, um ser, que seria a fusão de um Pai e de um Filho, sendo o mesmo Deus, diria que nós estamos procurando os adoradores. Então fica a pergunta para os trinitários: por que só a primeira pessoa da Trindade está procurando adoração exclusiva, ou seja, culto, adoração em forma de culto ou latria, sendo que o Filho de Deus, ele é o caminho a Deus. O Filho jamais recebe latria,
jamais recebe adoração em forma de culto. Essa é uma exclusividade somente do Deus Pai. Satanás vai até Jesus e fala assim: se tu me adorares, te darei todo o reino desse mundo. O que Jesus falou em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: vai de Satanás, porque somente ao teu Deus, somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Como Deus só tem um jeito, que esse Deus verdadeiro, que é Cristo, que esse Deus apresentado no Novo Testamento, que é Cristo, ele faz parte desse único Deus verdadeiro. João capítulo 10, versículo 30. Bora dar uma olhadinha lá. Ego kai hopater rein esmen. Que traduzindo, ego, eu, kai hopater e o Pai, somos. Quer dizer, somos um. Então, meu amigo, o que ele está falando tem sentido. Os dois, Pai e Filho, ser um só Deus, porque Jesus teria confessado que eles são somente um, não faz sentido nenhum. Se eles fossem só uma pessoa, ou só um ser, eles não seriam mais pai e filho, eles seriam irmãos gêmeos. Aqui a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Católica, na página 2217, diz assim, citando João 10, 28 e 30, o texto citado pelo professor de grego. Somos no plural um, no singular neutro. Pai, depois filho. No contexto, refere-se à ação, às boas obras. Jesus é um com o Pai no mesmo sentido que nós temos que ser um com nossos irmãos, João 17, 21, ou seja, no sentido de cooperação nas obras do evangelho cristão, isto é, levar as boas novas para as pessoas das nações. Nenhum dicionário vai definir que Deus não tem princípio nem fim. Então... Tá, vamos lá, vamos ver como que um dicionário define Deus. Eu vou trazer a definição de Deus na perspectiva do Aurélio. Exemplo, Deus é amor, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Espera um pouco, professor Elton. Quem é o Deus dos cristãos? Pode repetir, por favor? Em Deus Pai, em Deus Pai, em Deus Pai. Esta é a revista História em Foco, dossiê cristã, editora Alto Astral, na página 33. Quem é o Deus Supremo dos cristãos? O Pai ou o Filho? Santíssima Trindade é considerado um mistério e também um dos dogmas centrais. A unidade formada pelo Pai, Deus, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Assim, se você tirar todo o mistério que existe na doutrina, você irá entender que o Deus dos cristãos e o Deus de Jesus Cristo é o Pai. Só tem um jeito de entender essa questão. O Pai e o Filho são a mesma divindade. Tá escrito o verbo se fez carne, né? A palavra encarnou. Está realmente escrito a palavra se fez carne. Eu tenho aqui as Bíblias, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Versão Transformadora, a Bíblia Viva e a Bíblia Nova Versão Internacional. Se vocês lerem aqui, todas elas estão dizendo a palavra se tornou um ser humano, ou tornou-se carne. A palavra grega gione, prolongação e forma da voz média de um verbo primário. Tornou-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida. De tornou-se, acontecer. Para se ler, se fez carne, teria que ser. Deste modo, se fez carne é uma adulteração feita em algumas Bíblias evangélicas para apoiar a ideia que Jesus se fez homem sozinho, sem a ajuda de Deus, como sendo a segunda pessoa da Trindade. Sem querer aqui me desfazer do grande professor Elton Maia, mas a pesquisa que eu fiz é uma pesquisa séria. Eu não estou confrontando o grande professor, eu sou inscrito no canal do professor, acompanho todos os trabalhos do professor. É uma pessoa excelentíssima, digna de grande admiração. Um abraço ao professor Elton, um abraço, irmão. Coadunando com Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, está escrito essas questões. Será que valeria colocar isso como um fundamento para tentar justificar ou, digamos, explicar isso que está sendo falado aí? Jesus e Deus serem as mesmas pessoas? Então, para mim, fica confirmado o seguinte. O professor Elton, ele é unicista, porque disse que Jeová e Jesus, ou seja, o Pai e o Filho, eles devem ser a mesma pessoa. Mas na Trindade, o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. Eles são o mesmo Deus em mistério. Respondendo o último argumento do professor, Jesus é o Emanuel, que é o Deus Pai encarnado. O nome Emanuel significa conosco está Deus, mas isto não significa que Cristo seja Deus. Assim como Eliú não era Deus, simplesmente porque seu nome significa Deus é ele. Jó 32, 1, 2. O nome Jeú significa Jeová é ele, e nem por isso Jeú era Jeová.
Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, o povo disse, Lucas 7,16, um grande profeta tem sido levantado em nosso meio, e Deus visitou o seu povo. Obviamente, o povo queria dizer não que Jesus era Deus, o Deus Pai, ou o Deus do tetragrama, o YHVH, pois o considerou profeta, e sim que Deus, por meio de Jesus, havia voltado a sua atenção para o seu povo. Este é o Manual Bíblico Ilustrado Vida, que diz assim, Jesus, uma tradução grega do nome hebraico Josué, cujo significado é Javé salva. Esse acontecimento cumpre a promessa de Isaías 7,14, uma vez que Jesus era agora o Emanuel, Deus conosco. Mais uma vez, a antiga tradição da cristandade e a reforma protestante está de acordo com a interpretação que descreve a vinda do Emanuel como um anjo com suas asas estendidas, oferecendo proteção para o povo de Deus. Esta é a Bíblia de Estudo Almeida, na nota de Isaías II 8.8, e diz assim, Isaías 8.8, a imagem de uma ave com as suas asas estendidas. Confira Jeremias 48:40, substitui a dos rios que transbordam. Versículo 7. Como Emanuel significa Deus está conosco. Isaías 7:14. A outra tradução possível da última linha. Cobrirão a largura da tua terra. Que Deus esteja conosco. As últimas duas linhas também podem ser entendidas como a imagem da presença protetora de Deus. Que Deus esteja conosco. As suas asas estendidas cobrirão toda a terra. Confira Salmo 17:8 e 91:4. Esta é a revista História em Foco, Segredos da Bíblia. Polêmica sem fim. Página 15. Anjo do Senhor faz referência ao próprio Jesus, que mesmo antes de cumprir sua função messiânica, já passeava pela terra para ajudar os seus. Esta é uma revista vendida em bancas de jornais para católicos, protestantes e evangélicos. Deste modo, Jesus é o mensageiro de Deus que é chamado de Emanuel, isto é, o anjo enviado por Jeová para salvar o povo de Deus que aguarda, em breve, grande livramento desse mundo governado pelo inimigo de Deus, Satanás, o diabo. 1 João 5,19. Esse é o livro Trabalhos de Filo, filho de Alexandria. Quem é o herdeiro das coisas divinas? Nas páginas 203 a 206. E o Pai que criou o universo tem dado a sua mais antiga e arquiangélica palavra, o Logos, um presente superior, está no limite de ambos, e separou aquilo que fora criado do Criador. E esta mesma palavra, o Logos, e continuamente um suplicante ao Deus imortal em prol da raça mortal. Não é em criado igual a Deus, tampouco criado igual a vós, mas em um meio termo, entre estas duas extremidades, como um refém, por assim dizer, de ambos os lados. Então, Filo acreditava que Jesus era o anjo enviado por Jeová e que esse não era incriado igual a Deus, mas também não era um ser criado igual aos homens, mas mesmo assim um ser criado por Deus. Jesus não é Emanuel porque é Jeová encarnado. O ponto está na palavra monon. A palavra mono ela pode ser traduzida como único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Jesus é Deus verdadeiro? É. Mas ele é sozinho? Não, ele precisa do Pai. Por isso o Pai deu autoridade para ele. Ele só é o que é porque o Pai deu. Agradeço a todos vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo.